Agora a gente olha para o Brasil, então. Vamos falar sobre a operação que aconteceu na semana passada, uma operação da Polícia Federal. A manchete que trazemos aqui, a Operação Reacende a Pressão por oficial de carreira no comando da ABIN. Foi uma operação deflagrada na quinta-feira para apurar o monitoramento ilegal promovido pela ABIN durante a gestão do ex-diretor-geral Alexandre Ramagem, durante o governo Bolsonaro. A Polícia Federal mira o uso da ABIN do software espião First Mile, de fabricação israelense, e apura se a agência produziu relatórios sobre ministros do Supremo Tribunal Federal e opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí tem também uma outra frente, o possível fornecimento de informações para Jair Renan e Flávio Bolsonaro sobre investigações em andamento contra eles, que são filhos do ex-presidente. Qual que é o debate agora que está em destaque nessa reportagem do Eli Jonas Maia? Que, na verdade, é uma cobrança antiga e que volta com tudo. Que os futuros diretores da corporação sejam servidores de carreira e não um delegado da Polícia Federal, como é o caso do Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. Inclusive, aqui, Pedro, antes de passar a bola para ti, ontem teve uma super live da família Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre esse assunto. E falou que Ramagem é um cara fantástico e caso da ABIN, essa operação que eu falava há pouco da Polícia Federal, é uma narrativa. Declarações ontem feitas pelo ex-presidente da República, Alexandre Ramagem, que figura aí entre um dos pré-candidatos para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Que é a aposta total do PL e dos Bolsonaro para poder reaglutinar a base no Rio de Janeiro, o ninho bolsonarista, o berço dos Bolsonaro é o Rio de Janeiro, e o Alexandre Ramagem é muito próximo da família Bolsonaro. Há de se ver, você não coloca no comando da ABIN alguém que você não confie. Até essa matéria do Eli Jonas que traz um pouco desse pedido do setor para colocar um funcionário ali efetivo, de carreira na ABIN. Isso acontece em vários outros órgãos, na Polícia Federal, no INSS, na Caixa Econômica. Sempre aqueles trabalhadores vão defender que, de fato, uma pessoa efetiva, que prestou concurso, de carreira, ocupe o comando porque entende melhor ali a dinâmica de funcionamento. Mas é um cargo muito sensível, de alguém que precisa ter extrema confiança do presidente da República. O Alexandre Ramagem, ele é o pré-candidato dos Bolsonaro e do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, deve enfrentar alguma dificuldade, porque o Eduardo Paes hoje é tido na política como o favorito, mas não tem plano B, Carol. Não tem uma pessoa para tirar o Ramagem e colocar ela num lugar ali no Rio de Janeiro. Eu conversei com alguns integrantes do PL do Rio de Janeiro, a gente ainda vai trazer ao longo do jornal um pouco dessa apuração, mas a avaliação neste momento é de que ainda não há um impacto significativo para a imagem do Ramagem que possa atrapalhá-lo na campanha eleitoral de outubro. E a narrativa já está pronta, Pedro, diante de uma operação como essa, que tem como um dos alvos Alexandre Ramagem? Eu acho que a maior dificuldade dos bolsonaristas nesse momento é entender até onde vai aqueles indícios que a Polícia Federal tem, se eles vão muito mais longe ou se para por aí, porque a cada momento você tem uma nova resposta. Tem uma matéria da Jussara Soares no nosso site que fala, por exemplo, do fato de o Ramagem estar ali com equipamentos que eram da ABIN, a ABIN abriu uma apuração para poder entender se de fato tinha que devolver, não tinha que devolver, mas neste momento a narrativa é de perseguição, a narrativa é de usar essa investigação da Polícia Federal para poder macular a imagem do Alexandre Ramagem, porque ele figura como uma das grandes apostas dos Bolsonaro, se não a maior, estamos falando de uma das maiores cidades do Brasil, para as eleições municipais desse ano, que devem, inclusive, no caso do Rio de Janeiro, serem coordenadas pelo Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Trazer a narrativa política para a operação que a gente está acompanhando. É isso. O Pedro Duran vai conversando mais com a gente, trazendo também esse olhar da política. E aqui, Pedro, apenas para pontuar, está na capa da edição de hoje do jornal Folha de São Paulo, um pouco sobre como se deu esse trabalho da Polícia Federal. PF e ABIN fizeram diligência sobre software espião, é o que está aqui em destaque. Integrantes dos dois órgãos se reuniram com a fabricante do First Mile, esse software, em maio, para tentar recuperar dados de monitoramentos feitos na gestão Bolsonaro. Porque a gente está acompanhando, Pedro, de um lado, Polícia Federal acusando a atual gestão da ABIN de dificultar as investigações e promover o que eles chamam de um conluio interno com o objetivo de livrar servidores da punição. E, por outro lado, temos a agência negando, dizendo que está colaborando desde o primeiro momento com as investigações da Polícia Federal.
e uma pressão para essa troca de comando da ABIN, para facilitar essas investigações e para colocar ali alguém que de fato seja da plena confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você vê que não é uma investigação de ontem nem de anteontem. A operação da Polícia Federal com mais de 20 mandados foi deflagrada na última quinta-feira e havia ali um longo trabalho, um extenso trabalho de apuração desses dados para entender até que ponto a ABIN fez aquilo que a ela é dedicado, esperado e quando ela passou dessa linha, né? Então essa investigação começou lá atrás, na quinta-feira, de fato, foi às ruas com a operação da Polícia Federal e agora a gente tem um impacto político disso, a resposta do mundo político disso. Você já falou de alguns aspectos relacionados a isso, um deles é o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de olho no que pode acontecer depois dessa operação, Carol.